Agora nós temos um alface e um alface que tá meio... passou um pouco do ponto e tal. Eu gosto muito do camarada Gil Linux. Não acho que esse vídeo ficou especialmente ruim sobre a Mozilla, mas eu digo que ele é um alface que passou um pouco do ponto, porque eu vou dar uma opinião um pouco diferente dele, eu vou fazer uma análise bem diferente da dele. Eu acho que ele focou em umas coisas que não são exatamente onde eu iria focar, mas no geral eu compartilho o mesmo sentimento que ele, desse vídeo aqui, do Firefox em total declínio. Então acho que nós vamos começar com esse aqui, que daí eu vou antagonizar um pouco a opinião dele ali, fazer o debate de ideias, a polêmica. Aquele alface que ficou no sol o tempo demais. Tu deixou aquele alface na geladeira e daí ele começou a ficar... ele tá molhado, mas ele tá murcho, sabe? Ele tá murcho e seco, mas ao mesmo tempo ele tá molhado e tá meio gosmento. Esse alface aqui. Mas daí depois nós vamos reagir a um vídeo bem legal dele, que eu não vou botar defeito, que é mais divertido que ele falando sobre o sistema operacional da China. Isso, vou fazer react. Já deixa eu tirar o meu chapéu de comunista, né? Porque todo mundo sabe que o Marx disse lá, já no manifesto, que não pode fazer react. Legal esse relato, Douglas. O Mozilla Firefox já teve mais de 1/3 do mercado de navegadores e já foi considerado, sem muita contestação, até eu acho, o melhor browser para se usar no computador. Mas os anos se passaram e hoje o Firefox tem menos de 3% do mercado total de navegadores, menos de 8% do mercado de desktops especificamente. Ao mesmo tempo, a Mozilla tem recebido muitas... Duas coisas que eu vou falar também. É triste. Eu ainda uso o Firefox, estou usando aqui para fazer a live, mas realmente, assim, é um fato o declínio do Firefox. Segunda coisa que eu vou falar, o Gil Linux usa os stock footages, que é bem engraçado. Quem já procurou stock footages naquele site tipo Pexels, eu acho, e outras coisas, como é que é? B-roll, que eles chamam. Ele usa uns que eu já achei todos eles que eu procurei. Acho que é ativismo, tecnologia e tal. Depois que tu vai uma vez nesses sites... Isso não é uma crítica a ele, tá? Todos os youtubers fazem isso. Porque, quer dizer, depois que tu vai nesses sites e olha os mais usados de cada categoria, tu reconhece todos. Tem um que talvez apareça nesse vídeo, mas que quase todos os vídeos sobre tecnologia aparecem, que é um cara que parece o Luigi, e ele tá olhando o celular, assim, no meio da rua. Ele parece o Luigi porque ele é meio que um hipsterzinho, assim, e tá de coque, tá ligado? E ele tá sempre olhando o celular. Tem um que é uma pessoa sentada no sofá e tá dando um zoom na mão dela no celular. Esses vídeos, todos os vídeos usam. Usou muito pra fazer landing page, né? Luigi perdeu tudo e virou stock footage. Depois eu vou achar... Tá, deixa eu ver aqui, ó. Esse cara... Obrigado, eu não sei por que eu não achei. Olá, Ana Franil, ó. E eu digo pra vocês, isso assombra meus sonhos, porque depois que tu vê vários desses quando tu tava procurando pra fazer os vídeos e tal... Tu começa a ver todos os vídeos do YouTube com as mesmas coisas. Isso que eu disse, quando eu vejo os vídeos do Gil Linux, eu vejo as mesmas. Infelizmente o Luigi hipster no meio de São Francisco mexendo no celular existe e pode te machucar. Críticas pelos seus projetos, por mover o seu foco em direção ao ativismo demais, ao invés de focar em softwares, com a gestão das suas finanças. Nós estamos no canal Teclas, vocês sabem que essa frase já me incomodou um pouco, de que a Mozilla está enfrentando problemas por mover seu foco demais para o ativismo. Nós vamos entrar em detalhes sobre o que isso quer dizer, mas você sabe que estamos no canal Teclas, daí eu já fiquei meio incomodado de ouvir isso, tá? Mas nós vamos analisar melhor isso. Finanças sendo contestada, especialmente num momento tão delicado quanto esse, onde a perda de um cliente específico poderia significar o fim da operação da Mozilla como é hoje. Nessa última semana eu mergulhei na documentação da Mozilla, nos termos de uso dos produtos deles e nos reportes financeiros também da empresa para tentar entender, afinal, o que aconteceu com o Firefox, por que a gestão da Mozilla gera tanta controvérsia. Quem é o nosso apoiador de hoje? O OnlyOffice está com a gente nessa. Tá, assim, ó. Tá aqui o merchan do Gil do OnlyOffice. Não vou deixar o merchan dele até pra gente ganhar tempo, mas vou dizer uma coisa. É um projeto de Office que eu não conhecia, então o seu merchan funcionou, Gil. Quando eu vi o seu vídeo, eu fiquei assim, caralho, eu preciso testar esse projeto aqui. Então fica aí a dica pro pessoal, pra só não chupinhar o conteúdo dele sem, fica aqui o merchan do OnlyOffice. De repente, se tu quiser fazer merchan no meu canal, falar pros malucos do software livre, pode ser.
Olha só, se você observar os dados do StatCounter de 2009 até 2023, vai ver 3 linhas particularmente interessantes nesse gráfico. A queda vertiginosa do Internet Explorer, a ascensão do Google Chrome e o declínio lento, porém constante do Firefox. Entre janeiro de 2011 e janeiro de 2016, o Firefox foi de quase 30% de participação no mercado para um pouco menos de inacreditáveis 9%. Um valor que até parece alto, perto dos menos de 3% em 2023. O que será que aconteceu nesses 5 anos entre 2011 e 2016 e por que a Mozilla não parece ter conseguido reagir? Um declínio desse tipo nunca acontece por apenas um único motivo. Uma aposta mais garantida seria uma somatória de fatores que fica genérico o suficiente para a gente sumarizar em problemas de gestão. Recentemente, a Mozilla publicou um... Tá, assim, ó. Eu já discordo um pouco da maneira como ele vai colocar, que é 100% culpa da gestão da Mozilla, mas ele vai apresentar motivos que são junto com isso, e quando chegar esses outros motivos eu vou dizer porque que eu acho essa questão da gestão, não é que não... explica mal, não quer dizer que a gestão da Mozilla seja boa, tá? Mas é que eu acho que eu vou ter o take um pouco diferente dele. Isso de novo, várias coisas que me incomodaram um pouco nesse vídeo. Blog post comentando como Google, Microsoft e Apple trabalham para conseguir usuários para os seus respectivos navegadores e como o fato deles serem os padrões dos sistemas operacionais mais usados tem um impacto devastador no Firefox e em outros concorrentes também, claro. O contra-argumento é que, ainda que seu browser padrão do Android, do Windows e do iOS seja um fator inegável para a popularidade do Chrome, do Edge e do iOS, esse fator por si só não deveria ser o suficiente para explicar uma queda tão grande nos números do Firefox. Ainda que Agora, assim, ó. Note que assim, ó, essa é a minha primeira crítica ao vídeo. No final, ele vai dizer uma coisa, eu vou chamar a atenção quando ele dizer aqui. Apresentei para vocês dados e agora eu vou apresentar a minha análise. Isso aqui que ele está fazendo é análise. Ele disse assim, ó, eu tenho alguns dados aqui. Eu tenho esses dados de que o Google, a Apple e o Edge, ninguém usa o Edge, então, tipo, foda-se ali, né? Mas essas empresas aqui têm uma política de excluir o Firefox, basicamente, porque ele não é um navegador padrão e os serviços estão mais integrados com os outros e eles usam muito marketing e táticas que eu vou descrever, ele também vai descrever aqui, para captar usuários, mas isso não deveria, ele usou a palavra deveria ser motivo para a queda do Firefox. Será? Porque daí a gente entra na questão da análise. Porque assim, eu acho que é, sinceramente, um dos grandes motivos. Não estou querendo dizer que, por exemplo, a Mozilla não poderia ter feito algo melhor. Eu vou fazer críticas à Mozilla aqui. Mas isso aqui já me incomodou um pouco, essa análise. Porque assim, ó, isso é quase achar que a competição no mercado é perfeita. Olha ali, os usuários do Edge saindo e aparecendo. Porque uma das coisas que a gente vai tocar aqui mais pra frente, e a gente já falou no canal outras vezes, é assim, o Google gasta bilhões de dólares, e eu acho que é nos bilhões com B mesmo, como diria o Ciro, B de bola, em uma coisa que não é nem marketing, é captação de usuários. Uma dessas coisas é o quê? Pagar a Mozilla para que o seu navegador, o busca interna do navegador seja o Google, o que é extremamente bizarro, sendo que ele é o competidor. Nós vamos chegar nesse ponto mais para frente. Mas pagar o Yelp para que o Google seja o padrão lá. Pagar a Apple para que alguns serviços do Google sejam usados. Eu acho que o Google Maps, tá? E eles gastam muita grana, que é um budget que é maior às vezes que o budget de marketing, ou próximo do budget de marketing deles. Para quê? Para eles colocarem para dentro do ecossistema Google vários desses usuários. E o fato do browser deles ter subido tanto e de ele estar tão perfeitamente integrado com os serviços deles e com todos os serviços da Google, não pode ser dissociado disso. Não pode ser dissociado, porque tirando eu, que sou desenvolvedor e que sou um nóia que uso um pouco de Google às vezes porque eu faço desenvolvimento ou porque alguma ferramenta especificamente funciona melhor, mas uso o Firefox na maior parte do tempo e às vezes vou usar um Edge para ver alguma coisa, às vezes vou testar uma coisa no Safari porque eu preciso, embora não tenha Mac, eu vou lá e testo numa coisa. Tirando isso, a maioria das pessoas só quer um navegador. Por que eu vou querer mais de um navegador? É um serviço que não faz sentido ter vários. Então, obviamente, se os concorrentes eles estão se posicionando cada vez como mais incontornáveis,
tu tem que botar isso na tua análise. Não faz muito sentido ele tirar isso. Então, a minha crítica até agora, que ele vai ainda explicar melhor isso, é que ele tá fazendo a análise aqui, e eu discordo dessa análise. Tá, mas vamos continuar. Um percentual desse declínio da quantidade de usuários do Firefox possa sim ser explicado pelas ações dos seus competidores, não podemos esquecer que o Firefox já teve 30% do mercado numa época em que ele também não era o navegador padrão de nenhum sistema. Mas é que daí tu tá fazendo uma análise descolada do tempo, né? Tipo, ele não era o navegador padrão do Windows, que era basicamente o sistema operacional que existia. Aí o OS X começou a vir forte, aí o iPhone começou a vir forte, aí o Android começou a vir forte, tudo isso já existia, mas isso tudo coincide com o declínio. Tipo, o Safari não tá aqui. No Brasil, pouca gente usa iPhone perto dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é bem significativo. Então, tipo, esse declínio aqui tem a ver com também a subida dos outros. Então, tipo, esse gráfico já não tá mostrando tudo. Tipo, o próprio fato, o Microsoft Internet Explorer caiu, mas o Edge não é o Internet Explorer, né? Eu imagino que o Edge deve estar próximo do Firefox, assim, até abaixo. Não faz muita cócega, mas isso aqui subindo não é o Chrome subindo, é o Google subindo. E a Apple não tá aqui, que nem eu disse. Então eu acho que todo usuário de iPhone que eu vejo usa Chrome. Mas então, a Apple tem técnicas, inclusive eu que trabalho com web dev, tem coisas que só funcionam direito no Safari, de propósito, que o Chrome não consegue. Porque o Chrome no iPhone, e vocês me corrijam, ele é meio que um reskin da engine de renderização da Apple. Esqueci o nome. Exato, ele é um Safari, é isso que a Aya falou. Então, também é aquela coisa, uma competição meio fake, assim. Mas só pra dizer que, cara, esse take tá errado aqui. Tem que tá errado, não pode. Tipo, isso aqui é uma análise e ela tá perdendo o ponto da coisa. Eu não concordo com essa análise. Sistema operacional. Então, alguma coisa mudou. Alguns diriam que a principal diferença do Firefox para o Internet Explorer na época, que chegou a ter basicamente todo o mercado de navegadores lá no início dos anos 2000, é que um era um bom navegador e melhorava a qualidade de navegação na internet, e o outro vinha com Windows. A Mozilla... Qual é o problema de falar desse jeito? O capitalismo é uma meritocracia? A competição eleva o melhor produto ao status do melhor? Vocês sabem que não. Você sabe que existe marketing, que existem pressões do mercado. Infelizmente, esse foi o take liberal. E daí, de novo, Ju, eu gosto de ti, eu gosto do teu canal. Discordo desse take aqui. A Mozilla não soube se adaptar às mudanças que ocorreram entre 2011 e 2016. Isso pode ser verdade, a Mozilla não soube se adaptar, mas me parece que o jeito que ele está explicando aqui é saber se adaptar seria fazer um produto melhor. Eu acho que não, tá? E, de novo, não tô passando pano para decisões. Eu não gosto de várias das coisas que a Mozilla fez, nós vamos falar sobre isso. No mundo tech, que se tornou primariamente mobile. Exato, Ariel. É só ver a história do Netscape, a história de como o Netscape, que era o competidor do Internet Explorer, foi morto não por ser um produto pior, mas por causa da competição no capitalismo, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Que ocorreram entre 2011 e 2016 no mundo tech, que se tornou primariamente mobile, e isso teve sim um grande impacto no longo prazo. Não parece ser justo culpar a competência alheia pela sua derrocada. Demorou muito tempo para que o Firefox para dispositivos móveis fosse uma opção viável. E no mundo dos PCs, a Mozilla parece ter perdido o foco em relação aos seus produtos. E outra coisa que eu vou falar, assim, sim, um Firefox Mobile poderia ter feito o melhor, né? Poderia ter feito uma diferença. Mas quem é o dono das plataformas mobile? Os outros dois concorrentes diretos deles, a Apple e o Google no browser. A Microsoft, foda-se, que se exploda. A Microsoft no browser, eles ficaram tão queimados pelo Internet Explorer que não, mas nota como, tipo, tem que levar isso em consideração. Por que o Firefox não conseguiu fazer um mobile direito? Eles até tentaram, ele vai citar mais pra frente o sistema operacional deles, mas eles tinham realmente como concorrer com o Google e com a Apple, principalmente da maneira que tá estruturado a empresa / fundação. Nós vamos falar sobre isso. Produtos, onde vários lançamentos com mudanças de design, funcionalidades e recursos do Firefox geraram uma sequência que desagradou vários usuários. Parte desse problema parece recair talvez até em cima da própria Fundação Mozilla, que hoje se vê numa situação muito pouco confortável, onde cumprir com seus objetivos e diretrizes contidos no seu próprio manifesto parece ser cada vez mais difícil, com vários documentos oficiais que colocam em dúvida se o objetivo de uma internet mais aberta
É algo além de uma frase bonita. Tá, isso aqui é importante. Por que eu pausei aqui? Porque ele tá tocando nas críticas que eu tenho à Mozilla, mas ao mesmo tempo, eu acho que a crítica tem que ser um pouco mais realista. Ele tá dizendo, pô, a Mozilla não soube navegar bem o mercado e fazer um produto melhor. Ao mesmo tempo, a Mozilla, e eu sei que essas coisas elas são contraditórias, acho até que ele apresenta como contraditórias, não conseguiu tancar a sua própria política porque é uma fundação com sem fins lucrativos. Depois ele explica como é que é a estrutura. Ele fez um trabalho super bom assim. Não conseguiu tancar esses próprios princípios que disse de tornar a internet um lugar melhor ao mesmo tempo que fazer um produto. É exatamente isso que geralmente... Parabéns, você está no canal Tecnologia e Classe. É isso que a gente diz o tempo inteiro. Não é compatível esse modo de produção capitalista, a maneira como o mercado de TI funciona, a maneira como a competição funciona nesse sistema, com criar uma internet melhor. Essas coisas elas não são compatíveis. Então a própria Mozilla em si é uma contradição em termos. O próprio Google, que tinha o não seja malvado e dizia que era uma empresa bonzinha, também é uma contradição em termos isso. E quem é que ganha no final do dia? A questão da grana ganha no final do dia. Porque se a questão da grana não ganhar no final do dia, o que acontece? A tua empresa morre, tá? E a gente vai falar mais sobre porque a empresa / fundação é complicada também da Mozilla. Mas nota que assim, isso aqui é uma crítica que eu tenho também à Mozilla. Mas ao mesmo tempo tem que ser realista e dizer assim, poderia funcionar isso? Poderia uma coisa no formato de empresa fazer a internet um lugar melhor? Eu acho que não, tá? Então a minha crítica ela não é exatamente a mesma que ele. Muita gente acredita que a Mozilla é meramente uma instituição sem fins lucrativos que faz o Firefox, o que é só parcialmente correto. A Mozilla tem uma estrutura consideravelmente incomum para uma fundação ou para uma empresa. A Mozilla Foundation é uma instituição sem fins lucrativos que funciona como um holding para outras duas empresas, essas sim, com fins lucrativos. A Mozilla Corporation, que basicamente faz o Firefox, e a Mozilla Technologies Corporation, que hoje está um pouco mais ligada ao gestor de e-mails Thunderbird. A estrutura é incomum porque o que geralmente acontece é uma empresa com fins lucrativos ter uma fundação, e não uma fundação ter uma empresa. Ou ainda é comum que a org seja algo à parte da própria empresa. Infelizmente, essa aqui não é a coisa mais estranha do entorno da Mozilla. A Mozilla ainda recebe muitas doações todos os anos. Inclusive, mencionam na página de doações que eles são orgulhosamente uma instituição sem fins lucrativos e que eles dependem dessas doações para continuarem aí com a sua missão. Se você gosta do Firefox... Essa parte aqui é zoada e eu vou até concordar com a análise que ele está fazendo, tá? E decide doar para a Mozilla para ajudar no desenvolvimento do browser, saiba que muito provavelmente a sua doação não será direcionada a nada relacionado a desenvolvimento técnico, o que pode soar até um pouco esquisito, uma surpresa para alguns, já que o link de doação dentro do Firefox pode dar a entender que você está colaborando com o browser. Mas ao olhar o FAQ que aparece ali na letra miúda da página de doações, nós podemos nos informar melhor sobre esse processo e podemos ter uma ideia de onde a Mozilla emprega os valores que os usuários enviam. Segundo essa documentação, a Mozilla usa os recursos dos doadores para ajudar em campanhas advocatícias, pesquisas e publicações. Campanhas advocatícias são petições, basicamente, pedindo aí para alguma empresa ou... Não, e até ia dizer assim, ó, isso aqui não quer dizer que esteja errado, e o jeito que ele vai falar, não vou ser injusto, eu vou deixar ele falar, mas não necessariamente tem problema isso. Eu acho muito bom, então vou dar um exemplo. Eu já trouxe aqui na live uma vez o vídeo sobre os smart cars, uma pesquisa muito foda, comparando todos os fabricantes de smart cars, questão da privacidade, qual é o problema. Isso foi feito pela Fundação Mozilla, por um blog lá que eles têm os pesquisadores de segurança que fazem os trabalhos maneiro. Eles têm vários trabalhos sobre isso, sobre software, sobre produtos que estão sendo lançados, internet das coisas. Então, tipo, a infraestrutura que a fundação faz ali faz muito mais do que desenvolvimento de software, e isso faz sentido se vocês imaginarem que nós estamos aqui no canal Tecnologia e Classe e é o Who é comunismo. Eu sempre falo, a tecnologia não pode ser separada da luta política. Então, de certa maneira, o ativismo, se o teu objetivo é transformar a internet num lugar melhor, numa internet livre, o ativismo deveria ser uma parte gigante disso, uma parte muito grande.
muito mais até do que a parte tecnológica, se vocês entenderem que o que está fudendo o Firefox, segundo o que eu estou dizendo aqui, não é que a tecnologia deles está atrasada, que a tecnologia deles não está indo de acordo com o que o mercado quer. O que está ferrando com eles é a política interna de como as Big Techs têm tratado eles, tá? Então, assim, a princípio, isso aqui não é problemático. Ele vai explicar um pouco mais e daí a gente vai discutir um pouco sobre isso. Para governos fazerem alguma coisa. Pesquisas e publicações, bom, são pesquisas sobre algum assunto, como privacidade em certos apps e publicações aí desses resultados. Nada disso é necessariamente ruim, depende do seu ponto de vista, porém, pode ser questionado se o dinheiro está sendo sim bem gasto, sobretudo se você pensou que estaria ajudando o Firefox a continuar ao doar algum valor. Mas calma, porque tem uma letra miúda na letra miúda desse FAQ que leva a gente até a parte relacionada ao que exatamente a Mozilla Foundation faz com essas doações, que é a parte mais política da Mozilla, até dá para se dizer. Todos eles parecem relacionados a financiar pessoas que eles acreditam estarem discursando e criando movimentos que vão de acordo com certos valores nos quais supostamente a Mozilla acredita. Essa parte eu tô achando... Essa parte pra mim é extremamente problemática, ele usar a palavra supostamente acredita. Porque assim, beleza, tu pode até dizer que eles estão sendo hipócritas, alguma coisa assim, mas tipo, que nem eu disse, essas coisas que estão mostrando aqui, depois eu vou pular para meus pontos que tava... esse negócio... privacidade não incluída. Isso aqui é o que eu disse, é as pesquisas lá que eu até trouxe em live para ler para vocês, que eu achei muito boa. Então, a princípio, assim, isso é o que eu espero de uma fundação que nem a Mozilla, que tem esse tipo de objetivo, tá? Eles são uma fundação de esquerda radical, que está trabalhando para ser anticapitalista e fazer coisas. Não, na realidade, eles são uma fundação bem ao estilo que os Estados Unidos gostam, bem ao estilo que os bilionários dos Estados Unidos têm um monte, bem ao estilo dos think tanks lá. É uma coisa que, inclusive, a gente vai falar um pouco mais pra frente hoje, que é essa ideologia tecnocrática, de que a tecnologia vai ser o bem, essa de que a gente precisa conscientizar as pessoas sobre como usar bem a tecnologia. Não é uma coisa nada radical, não é uma coisa nada político demais. O fato do dev olhar e fazer essa análise aqui e achar que eles estão se envolvendo demais com política, para mim é mais a ver com o fato do campo de dev ser tão reacionário que esse tipo de coisa se passa como se fosse uma política radical, ao invés de ser uma política de basicamente fomentar diversidade no mercado, fomentar um ambiente de competição mais livre e tal. Eles, na realidade, isso aqui é fichinha perto do que eu faria se eu tivesse uma instituição que eu controlasse verba para fazer ativismos quanto a isso na internet. Então, por isso que me incomoda, entendeu? Mas vamos continuar. Vai tudo pro... É que assim, infelizmente vai tudo pro bolso do Nine, né? Financeiros. Dá para ter uma noção de alguns, sendo vários deles bem polarizados politicamente. Eu não acho, só é polarizado politicamente porque nos Estados Unidos eles têm uma direita social-democrata, social-liberal e uma direita, extrema-direita, beirando ao fascismo. Só assim para essas coisas serem polarizadas, tá? Desculpa, Gil, mas é isso que eu acho. Não é nada polarizante as coisas que eles estão defendendo aí. Apesar das doações serem importantes para a Fundação Mozilla, dizer que a Mozilla como um todo depende de doações para continuar com a sua missão pode ser visto como um exagero, já que dos quase 600 bilhões de dólares que a empresa ou instituição, sei lá como você quiser chamar, arrecadou em 2022, apenas 7 milhões vieram de doações de pessoas como você. Quando nós olhamos para as finanças da Mozilla, usando como base esse documento aqui, é o ditado referente a 2021 e 2020, nós podemos ver que dos 600 milhões arrecadados em 2021, 527 milhões são referentes a royalties, 56 milhões são referentes a assinaturas e publicidade. Isso aqui é a parte mais importante, que eu acho que ele não vai dar a devida importância no vídeo, tá? Mas vamos continuar. E 7,3 milhões, que é o terceiro valor mais alto, vem de contribuições, ou seja, de doações. Vendo esses números aí, você até pode pensar, o que vem a ser esses royalties? Claramente a Mozilla depende disso para existir, visto que os gastos no ano foram de 339 milhões. O resto das coisas somadas não pagaria conta, né? Essa é uma ótima pergunta. Royalties são descritos da seguinte forma nesse mesmo relatório. A Mozilla proveu o Firefox
que é um navegador gratuito e open source desenvolvido pela Mozilla Foundation Corporation. A Mozilla incorpora buscadores para os seus clientes como padrão e como opções alternativas no navegador Firefox. A Mozilla geralmente recebe royalties de um certo percentual de ganhos dos seus clientes através dos seus mecanismos de busca incorporados no Firefox. Agora as coisas ficaram um pouco mais claras. Apesar de não ser mencionado ali, há relatos de que o contrato mais recente da Mozilla com o Google gira em torno de 400 a 450 milhões de dólares por ano. Então, para mim, isso aqui não pode ser dissociado. Acho que inclusive o Gil Linux vai dizer que o pessoal... E de novo, eu não sou um fanboy da Mozilla. Eu acho que eu vou fazer algumas críticas a ele aqui quando chegar o momento. Mas isso aqui, para mim, é a maior crítica, a maior, digamos, beco sem saída que a Mozilla se colocou. A grana que vem para manter a fundação e o desenvolvimento do Firefox vem do maior competidor deles. É uma situação totalmente absurda. Vem do Google. O Google paga a Mozilla para que o Google seja a engine de busca padrão no Firefox. Paga em torno de 400 milhões por ano. E daí vocês dizem, como existe competição? Ou será que existe, inclusive, o desejo de haver competição da parte da Mozilla? E daí a gente vai entrar na análise que a gente poderia fazer disso, quando o seu maior competidor está te pagando 90% de tudo que tu precisa para operar. E daí a gente vai chegar em motivos, vamos continuar um pouco aqui de por que o Google faria isso, mas eu já entreguei um pouco, assim, como é que pode haver um produto melhor, como é que pode haver meritocracia, como é que pode haver competição, se na realidade a Mozilla, ela hoje está agindo como uma forma de a gente entregar buscas de graça para o Google. Vamos continuar. O restante desse montante provavelmente se deve a mecanismos de busca alternativos que estão no Firefox, como o Bing e o DuckDuckGo, e outras parcerias comerciais com o Baidu na China e com o Yandex na Rússia. Pelo que eu pude perceber em alguns textos enquanto eu estava pesquisando sobre esse assunto, muitos autores tomam esse fato aí com um certo amargor, especialmente os que gostam muito do Firefox e do Eu tomei com certo amargor, ele tá certo. discurso de privacidade dele. Afinal, enquanto a Mozilla parece... Não é nem por causa da questão de privacidade, mas ele tá dizendo realmente assim, ó, a Mozilla diz que protege sua privacidade, mas, por padrão, ela te coloca nas mãos do Google que, enfim, se tu é um Mozilla Heads, né, um Firefoxer, tu não gosta da questão de privacidade do Google. Parece se posicionar contra essas grandes empresas ou eventuais censuras na internet, ela também faz acordos comerciais com essas mesmas empresas para promover os seus serviços e se submete a certas legislações de países com estados que exercem um maior controle sobre o conteúdo na internet. Tipo os Estados Unidos? Considerando o valor do vocês, contrato do Google com a Mozilla, é possível deduzir, visto os gastos que a empresa tem, que não fosse o interesse do Google de manter o buscador deles como padrão no Firefox, a Mozilla precisaria fazer ajustes financeiros ou buscar alguém que pagaria tanto quanto o Google para colocar no lugar, algo que já foi tentado no passado algumas vezes com o Yahoo principalmente. Ou então fazer um downsizing e operar de uma forma diferente. Nós podemos ver no mesmo reporte que os gastos da Mozilla reduziram em quase 100 milhões de 2020 para 2021, o que significa menos valor investido em desenvolvimento de software, quase 43 milhões a menos, algo que pode ter a ver com reajustes na era pós-pandemia, mas é apenas uma suposição. Uma redução de custo de operação não é necessariamente algo ruim, carece de mais informações para a gente observar esse quadro com maior clareza, porém, o dinheiro investido em outros programas e serviços aumentou em 7 milhões, enquanto o de desenvolvimento caiu um pouquinho, o que parece ter se... ele vai falar, isso aí pra mim, esse negócio de tipo, a Mozilla investiu em outras coisas que não é só programação, isso aí começa a beirar aqueles argumentos tecnocrata maluco de que se o browser fosse melhor ele ia ganhar no mercado, só que daí o próprio Gil, o Caju tá querendo ir embora ali, o próprio Gil já meio que disse assim, esse investimento parece que se pagou, por quê? Pagado, já que ao observar também os reports ali de dinheiro provindo de assinaturas e publicidade, ele mais do que duplicou nesse mesmo tempo. O que é um outro fator que eu vejo muita gente tecer críticas aí em relação à Mozilla. Eles fazem muito marketing em cima do fator privacidade, assim como o Brave, né? Mas as suas ações entram em rota de colisão com essa proposta rapidamente se você olhar com mais profundidade.
assim como o Brave também, curiosamente. Atualmente, Não é curiosamente, então olha só, isso que é engraçado. Todo mundo é mais esperto que o pessoal que está fazendo navegador e está tentando competir no mercado? Ou será que a própria dinâmica do mercado força todo mundo a ter que se modelar pelo que está dando grana hoje? Que é perfilar os usuários, que é roubar os dados dos usuários. Por isso que eu acho que a análise tem que ir um pouco mais além, entendeu? Não, de novo, eu estou dizendo que a Mozilla está errada de agir desse jeito, mas ela pode agir de outra maneira nesse mercado e tentar ter um navegador que compete. E por que é importante a Mozilla existir? O Gil vai chegar nesse ponto aqui. os produtos da Mozilla são os seguintes: o Firefox Monitor, que é um serviço para verificar vazamento de dados, o Firefox em si, que é o navegador aí que nós todos conhecemos, o Mozilla VPN, um serviço de VPN que na verdade não é operado pela Mozilla, mas sim pela empresa Muvaldi, que tem até uma boa reputação no mercado de segurança, mas enfim, é o mesmo esquema de terceirização que o Brave faz. O Pocket, que é uma ferramenta para salvar conteúdos da internet para ler depois, criticado por parte da mídia pela sua política de privacidade. O Firefox Relay, mais uma ferramenta voltada à privacidade digital, além do Firefox Focus, um app mobile do Firefox também focado em privacidade, sendo outro projeto que tem a existência questionada, já que o próprio Firefox Mobile poderia conter as features que o Focus tem. Uma das compras mais recentes da Mozilla foi o FakeSpot, uma aplicação que ajuda a identificar reviews falsas de produtos que, apesar da boa intenção, também foi criticado pela sua política de privacidade considerada invasiva, especialmente por agora fazer parte de uma empresa que vende a ideia de privacidade como um ponto alto do seu produto principal, o Firefox. Eu não tenho muito o que falar sobre essas questões, porque eu não fiz uma grande pesquisa sobre tudo que ele falou, sobre essas questões de que tipo, esse produto da Mozilla tem problemas de privacidade. Eu acho que é até possível que tenha, tá? Só que daí, de duas umas, não tô querendo passar pano pra Mozilla. Ou os problemas de privacidade talvez tenham a ver com um certo modelo de negócio que a Mozilla está querendo adotar para ganhar mais dinheiro, e daí é bem ruim. Ou é uma questão de conjuntural, de tipo, não, tem problemas aqui que foram corrigidos e tal. Ambos são ruins, mas eu acho que não é um grande, como é que é, momento assim, vi a hipocrisia da Mozilla, porque que nem eu disse, é problemático eles quererem ser uma empresa e ter como princípio dizer assim, mas a gente é uma empresa boazinha. É problemático porque eles não têm conseguido, eles não estão tancando, eles estão indo de base. Só que daí eu também acho estranho, eu preciso usar o argumento de que, tipo assim, beleza, mas pelo menos eles têm isso nos princípios deles, eles têm o trabalho de pesquisa, eles têm o trabalho de ativismo, tudo junto, e daí eles falam sobre isso. Já o Google, a atitude deles é basicamente assim, todo dado que eu puder roubar, eu vou estar roubando, sabe? Então, assim, é aquela coisa, tu tá criticando a pessoa por uma certa hipocrisia dela de não conseguir viver os seus próprios princípios, mas os outros que estão no mercado e estão dominando e estão macetando ela, nem tem princípios, sabe? Então eu só acho estranho, acho que é importante trazer isso aqui. Como pode ser visto na própria página do navegador com várias menções sobre o tema. Basta ler a política de privacidade dos produtos da Mozilla para encontrar ali algumas incongruências com o que é prometido e o que realmente acontece. Então, note, essa é também a minha crítica à Mozilla. Eu gostaria que a Mozilla fosse 100% boazinha e não fizesse isso, tá? Mas eu não acho que é por isso que a Mozilla tá falhando, eu acho que é isso que me incomoda mais. Eu acho que, na realidade, quanto mais inescrupulosa e desgraçada a Mozilla fosse, melhor talvez ela fosse no mercado. Só que o próprio fato dela dizer que ela quer ser boazinha e ela ir 50% do caminho ali é um tiro no pé dela na questão de competir no mercado. Entregue para os usuários. É notável o quanto a Mozilla depende do Firefox e da marca Firefox para os seus produtos, sendo o navegador mesmo com essa queda vertiginosa na quantidade de usuários ainda a principal fonte de captação de verba para a empresa e para a fundação. Mas depender do Firefox não parece ser uma medida saudável do longo prazo. Por isso, com o tempo a Mozilla tentou emplacar vários produtos que infelizmente não funcionaram. De todo, talvez o que gere mais lamento pelo insucesso é o Firefox OS, uma iniciativa de sistema operacional mobile voltada à web que durou basicamente 3 anos, de 2013 a 2016. Um período que coincide com o maior declínio do Firefox em quantidade de usuários aí na última década. A Mozilla Tá, então, de novo,
A Mozilla tentou adentrar no mercado de sistema operacional, de browser mobile. Não conseguiu, mas assim, pra mim é estranho tu dizer que isso não tem a ver com os competidores. Pelo amor de Deus, ela tava competindo com o Google, com a Apple, que a Apple é, eu acho, hoje a empresa com mais capitalização no mercado dos Estados Unidos. Não sei onde é que o Google tá, mas é gigante. Os dois maiores sistemas operacionais, o tempo inteiro rolando esquema não, né? Denúncias de práticas anticompetitivas das duas. Eu falo na live o dia aqui e o dia outro e é tipo, ô Mozilla, como é que vocês não conseguiram emplacar um sistema operacional para competir com eles? É meio bizarro. E outra coisa que o livre mercado aí, né? A Microsoft passou, tá? Pode crer. Outra coisa que eu acho estranho é esse Kill by Mozilla. Eu achei divertido porque assim, ó, Kill by Mozilla é projetos que a Mozilla matou, tá? Então a gente volta aqui e tem o que? Uns 30 projetos? Uou, a Mozilla matou projeto pra caralho, né? Só que esse site claramente é um análogo a esse site aqui, Kill by Google, Google Graveyard. Beleza. E eu acho que tem mais. Tem talvez o dobro, o triplo. Mas, assim, pra mim, não tem comparação tu falar isso da Mozilla, que é uma empresa que é menor e tal, e tá experimentando. Killed by Microsoft, vamos ver isso aqui. Falar isso, né? Ah, olha só. Isso é uma coisa que as empresas fazem, sei lá. Tem pouca coisa até na Microsoft. Talvez esse site não tenha tudo. A TEI, olha só. Grande TEI. Passou 16 horas ligada, leu o conteúdo inteiro do Twitter, que não era Twitter na época, decidiu que existiam raças superiores que as outras, e daí o pessoal disse, ah, meu Deus, não liga mais nenhuma IA na internet. Qual vai ser a próxima TEI? Mas, enfim, Windows Live Messenger, exato. Isso é uma coisa que as empresas fazem, sei lá, eu não sei se... Eu tô sendo fanboy da Mozilla aqui, achando que, inspired by Google. Que é meio injusto tu mostrar isso. Mas enfim. Isso aqui, eu amava esse projeto. Esse projeto aqui eu amava. Eu acho que ele não podia ter morrido. Que é o X-Ray Goggles. Que era um negócio que era uma extensão do browser. Talvez ainda exista uma versão não oficial. Que tu podia clicar nos elementos da página, ver o HTML deles e modificar na hora. Tu pode fazer isso com o inspetor do Firefox, né? Mas era uma coisa muito maneira que tipo, mostrava que a internet era feita de partes e que tu podia editar e tal. Isso era muito bom. Eu lembro de usar muito isso. Firefox Send, eu amava isso. Então, assim... Eu acho que o que eu tô querendo dizer é que a jornada também de ser um usuário do Firefox e tal foi boa. Tem um treco de 1999 aqui, eu acho que isso aqui também é interessante. Mas vamos continuar. E o Firefox não estão no seu melhor momento, mas as finanças ainda parecem sólidas. Ao que parece, a parte empresarial ganha mais do que gasta, mas o fato da Mozilla Foundation não ter fins lucrativos e o Firefox estar perdendo usuários ano após ano fez com que alguns gastos fossem vistos como duvidosos. Essa parte aqui é a parte das teorias de conspiração, mas eu vou passar um pano e discutir um pouco isso aqui. Especialmente nos valores relacionados a doações e os altos salários ali dos líderes da Mozilla. Somente a CEO da Mozilla recebeu mais de 5 milhões e meio de dólares. Essa aqui, ó, olha só. Eu acho que tem uma mistura de teoria de conspiração, perseguição e um ponto correto aqui, tá? Vou defender a pessoa que ganha 5,6 milhões de dólares por ano? Não. Não vou defender. Se eu fizesse parte de uma instituição tipo a Mozilla, que está tentando fazer a missão dela lá e pudesse fazer isso, provavelmente eu ia ganhar uma grana legal para eu viver. Eu ia querer ganhar uma grana legal, mas eu não ia querer ganhar mais do que a média do desenvolvedor, que eu acho que é 100 a 300 mil por ano. Não é a média, então, se é, mas os desenvolvedores ganham de 100 a 300 mil, eu não ia querer ganhar mais do que isso. Já estaria ótimo ganhar o mesmo, ter alguma bonificação e tal. Mas sou só eu, e daí dê poder a um homem e veja o que ele faz, beleza. Mas isso aqui é uma mistura de teoria de conspiração bizarra. O que a Aya falou, agora vem a pergunta, quem matou o Flash, o Adobe ou a Apple? É a pergunta que a gente tem que fazer. E perto das empresas tech é pouco. Então eu acho, porque eu acho que isso é meio fora de lugar no vídeo. Se fosse a Google macetando os competidores com práticas anticompetitivas, se fosse a Apple, se fosse a Microsoft, que a gente está lendo o tempo inteiro dessas empresas fazendo isso,
tu diria realmente assim, olha só essa pessoa que ganhou demais, eles gastaram mal essa grana aqui e é por isso que a empresa tá indo mal? Não é por isso que a empresa tá indo mal, tá ligado? Mas vou passar pano pra isso? Não, tá? Não tô defendendo isso. Dólares em 2021, para você ter uma ideia. O report informa que grandes quantidades de dinheiro, maiores até do que o salário de todos os executivos ali, menos da CEO, foram doados para instituições altamente politizadas, com alinhamentos partidários bem definidos que atuam. Essa aqui é uma das piores partes nesse sentido, porque daí eu fui procurar, inclusive tem, isso que ele tá mostrando é um artigo que, por incrível que pareça, eu tenho aqui. Por incrível que pareça, ele tá... Eu botei do arquivo da internet aqui, esse Firefox Money, Investigating, não sei o quê. Ele tá nesse site que eu nunca ouvi falar, que é esse lunduke.com. Esse site tá bloqueado no Brasil, quer dizer, ele bloqueou o Brasil. Porque aparentemente mandaram remover um conteúdo lá, judicialmente, e eles não querem remover. Parecido com quando o GitHub se autobloqueou na Rússia, porque a Rússia queria que eles removessem um negócio. Não sei o que é esse site. Não sei se é tipo um Gab da vida, se é tipo um site de Monarch. Não sei se o Xandão mandou remover o Monarch de lá. Não sei, mas eu fui ali com o arquivo da internet, consegui ver o artigo, e daí esse é o artigo que o Joe Linux está lendo ali. A instituição que eles disse que é extremamente politizada, que pelo que eu entendi é uma instituição que advoga pelo aborto e pelos direitos das pessoas trans. Aí, assim, o Firefox deveria doar pra isso, não sei o quê. Cara, isso politizou a coisa de uma maneira não a Mozilla Foundation politizou. Isso aqui tá mostrando agora a guerra cultural se expressando dentro dessa... O Firefox está falhando. Porque, assim, eu não sei o contexto disso. E daí o Gil até fala, mas se eu quisesse doar pra isso, eu doava pra isso e não pra Mozilla. Mas assim, a Mozilla Foundation, faz sentido ela fazer lobby, ela se envolver com questões políticas, eu não sei o contexto disso. Eu acho bem complicado o pessoal começar a demonizar esse tipo de coisa, porque tá adentrando na guerra cultural dos Estados Unidos. Daí eu já comecei a ficar com uma má impressão do pessoal que é hater de Firefox agora. Temos que chamar atenção para um outro caso, que foi o caso do ex-CEO da Mozilla, que ele perdeu o cargo, foi pressionado a sair, porque ele estava doando seu dinheiro pessoalmente para campanhas contra o casamento LGBT nos Estados Unidos. O que eu acho que está certo. E daí vocês vão dizer que eu sou um hipócrita? Não é isso, gurizada. Porque assim, o Nerdola acha que ele tá tão acima da guerra política e da guerra cultural que as empresas todas têm que sair da política. O Firefox ele só é feito de fazer uma coisa perfeitamente técnica, o melhor navegador. Primeiro que é mentira, o Firefox podia ser o melhor navegador e ainda ia estar sendo macetado. O fato dele não ser o melhor navegador tem a ver com a questão das outras plataformas, dos concorrentes também tem a ver, não tem como se dissociar. E segundo que assim, eu sou contra remover a militância e a política das coisas. Eu sou a favor de ter uma militância política que tem a ver com a defesa dos direitos humanos, que tem a ver com causas que são humanistas, que tem a ver com causas que avançam o que a classe trabalhadora quer. Claro, eu sou um comunista bizarro e tu está assistindo o canal do comunista bizarro, mas nota que não é hipocrisia. Quando o CEO da Mozilla estava dizendo basicamente assim, eu uso meu dinheiro para impedir que as pessoas LGBT sejam tratadas como pessoas normais, ele tá errado. Quando a Mozilla usa o dinheiro, não sei que instituição é essa, não sei qual é a coisa, mas quando a Mozilla usa o dinheiro para apoiar pessoas trans e para apoiar o acesso ao aborto, eles estão certos. Aí você vai dizer sim, porque você é um comunista que quer destruir a família. Não, cara. Não é dessa maneira que eu vejo, entendeu? Mas então não é hipocrisia. E eu, quando eu vi isso, eu tipo notei, ok, existe um germe bizarro da guerra cultural aqui, tá? Então, visto que não dá para separar a política, nós temos que entender qual política a empresa está defendendo e qual política até as pessoas estão atacando. É para dizer que todo mundo que está dizendo que o Firefox é ruim, que tem problema com a Mozilla, é transfóbico, é homofóbico, esse tipo de coisa, não. Mas existe aí um germe da briga política no meio que é importante vocês saberem, tá? Então é isso que eu vou botar. Não tem nada a ver até com o que o Gil tá falando aqui. Só acho estranho ele dizer que são coisas extremamente polarizantes, políticas, porque que nem eu disse, só é polarizante defender direitos humanos básicos, porque nos Estados Unidos nós temos uma direita que é social-liberal, e nota que eu disse direita, eu não disse esquerda, nós temos uma direita social-liberal que não é anticapitalista, que só quer manter o sistema como ele está, mas não quer que o sistema massacre tanto as minorias, não quer que massacre tanto os pobres. E nós temos uma direita beirando ao fascismo, extrema-direita, que diz assim, vamos transformar os pobres em pasta base
para alimentar as raças superiores. É quase isso a direita dos Estados Unidos lá. É tudo uma guerra cultural, que eles querem estragar a cultura ocidental e eles estão todos contra a gente. E uma direita que é tipo, de repente não vamos fazer isso, de repente nós vamos aos poucos melhorar um pouco, talvez fazer um sistema de saúde, botar mais mulheres em lugares de poder, vamos respeitar as pessoas trans. Tem essa esquerda social liberal, eu tô me confundindo com os lados, e tem uma que é vamos destruir completamente os pobres, transformar eles em pasta base para a raça superior. É basicamente isso, e daí tu me diz que eles é uma instituição extremamente polarizada, politizada e ativista. É estranho. Fica essa aqui a minha crítica ao Diolino, que eu espero que você não ache que eu tô dizendo que você é uma pessoa ruim e tal, mas eu acho que essa narrativa está errada. E o trabalho que o canal Teclas tem feito aqui é exatamente para tentar trazer essa discussão para um lugar mais sensato. Porque o lugar comum hoje é extremamente insensato. Vamos continuar. Grandes quantidades de dinheiro, maiores até do que o salário de todos os executivos ali, menos da CEO, foram doados para instituições altamente politizadas, com alinhamentos partidários bem definidos que atuam em campos não relacionados a software diretamente. Outras transferências foram para instituições que não parecem ter uma representação tão simples de comprovar. E essa parte aqui, não vou passar pano para a Mozilla. Eles aparentemente só estão doando para umas instituições que ninguém sabe o que é. Corrupção, lavagem de dinheiro? Pode ser, não sei, tá? Essa parte aqui não vou passar pano para isso, mas não sei. Não possuindo nem sequer um site, incluindo doações para fundos um pouco reticentes também. Tudo é muito estranho. E quando se trata de doações, especialmente com o dinheiro arrecadado por doações, seria muito interessante ser o mais descritivo e transparente possível. Talvez a Mozilla pudesse melhorar nesse aspecto. Concordo. Ainda que discutir o apoio político que a Mozilla dá para certas pessoas e instituições não seja o meu objetivo, é passível de questionamento. Faz sentido dedicar tanto dinheiro, possivelmente aí milhões de dólares, a áreas que não têm relação direta com a tecnologia, com a internet? Faz sentido. Faz sentido porque, se vocês entendem o que eu estou dizendo, a questão do ativismo não se separa. Tipo, falando do ativismo, a questão da tecnologia e do ativismo não se separa, se eles têm essa missão deles, tá? Faz sentido. Está sendo bem aplicado? Não sei. Faz sentido? Faz. Faz sentido. Está sendo bem aplicado? Não sei para onde está indo direito, não sei se é uma boa instituição e tal, mas não vamos confundir essas duas coisas. A Mozilla é uma fundação e faz ativismo, e tem os objetivos lá. Tu não pode ao mesmo tempo dizer que eles estão sendo hipócritas de não seguir os objetivos políticos que eles colocaram na carta lá, e daí depois dizer que eles estão fazendo ativismo político. Eu acho que é extremamente importante levantar esse ponto. Com navegadores e com o próprio Firefox. Será que é isso que os doadores imaginavam quando apoiavam a Mozilla através do sistema eu não de sei doações? Também, mas isso ainda mais considerando que se alguém quisesse doar para essas causas políticas, poderia fazer diretamente, não precisaria usar a Mozilla como intermediário, Enquanto o lado fundação da Mozilla parece focar mais em ações sociais, que nem sempre tem a ver com tecnologia, a Mozilla Corporation não foca mais 100% dos seus esforços em melhorar o Firefox especificamente. O trabalho é diluído em vários outros produtos que geram valores por assinatura. O Firefox deixou de ser um navegador competitivo no mercado com o tempo. Não precisa de muita pesquisa para encontrar relatos de que, em geral, ele é mais lento do que outros browsers baseados no Chromium, e o pilar de privacidade e segurança que a Mozilla se apoia como um dos diferenciais do Firefox não parece mais muito firme. Até porque hoje em dia existem muitos outros produtos concorrentes com propostas similares. Você já deve ter ouvido falar. Mas daí eu concordo com essa crítica aqui. A Mozilla hoje está num limbo, onde ela não tem um produto competitivo, por N motivos, que eu e o Gil tivemos um debate aqui sobre isso. Ela tem dificuldade de manter seus princípios e ela está nesse limbo aí. Falar que quase todo browser hoje é uma versão do Chromium, certo? Isso acontece porque vários produtos diferentes usam essa mesma base e o próprio Firefox se apoia nessa questão para justificar sua existência, afinal, competição é sempre bom. Apesar de concorrência nas engines, aí, especialmente nessa base do navegador no mercado ser algo interessante, inegavelmente, e algumas pessoas advogarem pela importância da existência de browsers que não usem o Chromium como base, esse fator comumente se torna uma pedra no sapato da Mozilla e dos seus usuários. Afinal, isso faz com que certos sites de tecnologias modernas da web não sejam plenamente compatíveis com o Firefox o tempo inteiro. Claro,
3% de usuários faz com que os desenvolvedores pensem duas vezes em focar esforços em compatibilizar os seus produtos com algo que tão pouca gente usa. Aliado aí... Então, não dá para separar a competição desse efeito aí. Agora o Firefox entrou no ponto que ele está começando a ser... morrer de fome pela mão do Chrome. Quanto menos usuários, mais desenvolvedores largam ele de mão, mais piora a qualidade dele, tá? Então tem isso também. O argumento da base única não ser algo bom não é tão compelente quanto se imagina. Apesar do Chrome ser proprietário, o seu núcleo, o Chromium, é open source. O Chromium está para o... Mas é que daí isso o Android é aberto também, né? O Android é aberto, mas tudo que funciona perfeito, out of the box no Android, tu precisa do Google se enfiando tudo no meio. Esse argumento não é muito bom. O Chrome, assim como o Linux, está para o Android. Exato, ele até usou o mesmo exemplo. É tipo assim, o Android é Linux? Não. O Android é aberto, mas tenta usar o Android sem nenhum serviço da Google. Ter uma base similar em todas as distros Linux facilita o desenvolvimento e aumenta a segurança. Ter uma mesma base para os navegadores tem o exato mesmo efeito. Eu acho que seria muito maneiro todos os navegadores terem a mesma base e feita por todo mundo e tal. Só que hoje não é isso. Hoje, pode ser aberto, mas o Google tem um poder desproporcional na adoção do Chromium e no desenvolvimento do Chromium. Como a maioria das coisas que essas empresas gigantes começam a botar a mão. Chromium tem uma licença BSD altamente permissiva e tem mais de 3.000 contribuidores, incluindo pessoas que trabalham para grandes empresas. É um projeto open source muito ativo. Isso faz com que, assim como ocorre com o próprio Linux, onde grandes empresas desenvolvem e financiam o kernel, o Chromium também receba esse tipo de atenção, com todos os efeitos positivos e negativos disso. Chat, me respondam. O processo de desenvolvimento do Chromium, ele é tão aberto quanto o do Linux, que tem uma fundação em volta e tipo, eu nem diria assim que o Linux é especialmente aberto, mas me parece que não, né? Mesmo que o Google lidere o desenvolvimento do Chromium pelo simples fato de trabalhar mais ativamente no projeto, como ele é aberto, nada impede que a base Chromium seja usada por outras pessoas, modificando completamente o comportamento do navegador. Só a realidade prática, né? Só a empresa bilionária que é dona daquilo e que pode dar um jeito de fuder um esforço teu que comece a desafiar ela. Fugindo totalmente do que o Google acha que o Chrome deve ser, ou que o Chromium deveria ser. Navegadores como o Brave, o Edge, o Vivaldi e o Opera são ótimos exemplos disso, sem falar em projetos até mais audaciosos. São ótimos exemplos disso que tem quanto por cento do mercado? Como o Ungoogled Chromium, que definitivamente faz tudo ao contrário do que o Google faria com o Chrome. Que deixa só para os nerdola sentem prazer basicamente em fazer o que o Google não quer, mas que a gente consegue, tipo, expandir isso para os outros. Acho que vocês notam. A minha crítica, de novo, não é a pessoa do Gil Linux, mas essa mentalidade eu acho que a gente tem que mudar na área. A gente não pode querer resolver tudo no assim, mas eu poderia fugir do Google. Por que você não foge? Por que a gente está com o serviço do Google cada vez mais integrados na gente? Porque tem uma outra superestrutura maior que faz esses produtos vencerem no mercado. Esses elementos todos somados fazem com que o fator open source do Firefox não seja um diferencial tão grande quanto já foi no passado, já que a base Chromium ser aberta é bom o suficiente para os usuários que só usam navegadores não sentirem a diferença e aberto o suficiente para os desenvolvedores que se importam com essas coisas conseguirem alterar para o que eles quiserem. Pois é, ao meu entender, e agora eu manifesto a minha opinião, já que até então eu só usei dados e fatos para fazer o vídeo, o declínio da Mozilla do Firefox tem muito a ver com a gestão da empresa e como eles não conseguiram se adaptar com a velocidade adequada ao movimento que a internet fazia, como no caso ali dos dispositivos móveis. E apesar de eu admirar a postura de se manter firme aí com os seus ideais, não só os ideais da Mozilla parecem ter mudado ao longo do tempo, como essa postura só parece ter feito o navegador perder usuários com quem quer que estivesse liderando o projeto. Doar literalmente não parece ser a solução para salvar o Firefox dessa decadência na qual o projeto se encontra, já que o dinheiro não costuma ser destinado a ele de toda forma. A Mozilla não parece... Cara, só que eu discordo desse take aqui, tá? A ideia toda é que se tu não gastar na parte técnica, o negócio não vai pra frente.
Isso é patentemente mentira. A Microsoft, ela dominou o mercado tendo os produtos tecnicamente melhores? Não. Todo mundo sabe disso. Eu tô falando pros malucos do software livre. A Microsoft dominou o mercado com a tática de se aproximar, engolir e destruir, sabe? Se aproximar das coisas e colocar para dentro do Windows e destruir. Eles fizeram venda casada do navegador deles. Eles tiveram que levar um processão lá para separar a empresa e tirar o navegador. O Google faz isso hoje, a Apple faz isso hoje. Então, assim, embora eu concorde com várias das coisas que ele está colocando aqui, notem que, no geral, a minha análise é um pouco diferente. Por isso que eu disse que ia ser um alface... Eu gosto do Gil, adorei o trabalho de pesquisa que ele nos trouxe aqui, mas eu tenho que discordar da maioria das conclusões. Se tem um problema de dinheiro, tecnicamente, pelo menos não até o Google achar que não vale mais a pena investir nisso. O que deixa muitas perguntas aí. Mas exato. Daí, se a Microsoft, 90% da renda deles vem do Google, e o Google é o primeiro concorrente deles, e existe, inclusive, essa ideia toda de que, o Firefox é importante de existir, pois ele é um navegador que não é a mesma base de código do Google, e é legal ter várias engines diferentes que se compitam. Então, eu acho que se o Google tirasse o dinheiro do Firefox, várias pessoas iam dizer, que horror, vocês estão matando o competidor de vocês. Então, é uma situação muito estranha. É uma situação incestuosa estranha. Mas, ao mesmo tempo, o Firefox, por causa disso, a gente tem que se perguntar, será que a Mozilla está pronta para dar passos mais radicais no caminho de, por exemplo, atacar o Google? Por isso que se critica essa dependência deles. Eu acho que ele deu pouca ênfase nisso. Essa aqui, para mim, é uma crítica muito mais acachapante do modelo da Mozilla. Como é que você vai depender de 90% do seu grande concorrente para que tu comece a operar? Então, talvez exista realmente uma crítica de que a Mozilla não está pronta ou não conseguiria dar passos para atacar mais o Google, por exemplo, que hoje, para mim, é um dos grandes inimigos da internet livre. Já falei isso várias vezes aqui no canal. Acho que a estratégia do Google é nem cativar para o Chrome em si, e sim ter mais resquins em si mesmo para ter a falsa sensação de estar fora do ecossistema deles. Eu gostei, React, exatamente, tu tá muito integrado no ecossistema do Google por causa dessa parceria que eles têm com a Mozilla. Então ele tá meio que mantendo uma competição fake para ele ali. Então essa fica a minha crítica ao Firefox aqui, nesse sentido. Principalmente para o usuário comum, que não vai se preocupar muito com privacidade, que não vai conseguir trocar a busca do Google, que não vai usar outras coisas. Olha o que está acontecendo. É uma falsa livre escolha, como tudo no capitalismo. Enfim, a minha crítica vai um pouco mais acima, porque eu sou um gênio, eu sou muito esperto. Não, entendeu? Eu só sou chato e eu tô com uma luz vermelha, então eu tenho que fazer a crítica anticapitalista. Aí no ar que você pode responder aqui nos comentários com a sua opinião, se você quiser. Qual será o desfecho da Mozilla? Eu li a microexpressão aqui dele. Ele, na realidade, não quer minha opinião, ó. Pode responder aqui nos comentários com a sua opinião, se você quiser. Aqui, ó. Se vocês derem uma olhada no A19, na realidade, ele não queria a minha opinião. E eu critiquei ele demais. Desculpa, Gil, eu gosto muito de ti. Nós vamos reagir a um vídeo muito bom daqui a pouco. Qual será o desfecho da Mozilla? Será que ela vai se tornar uma empresa diferente daqui pra frente? Será que existe algum plano para depender menos do Google ou será que eles estão confortáveis desse jeito? Será que os valores arrecadados estão sendo bem gastos? Será que o envolvimento ou até a distração, entre aspas, aí, com causas políticas, ativistas, petições e textão aí sobre tech está tirando o foco do Firefox? Essa última é uma pergunta carregada de Linux. É uma pergunta carregada. Eu acho que não. Talvez eles estejam fazendo ativismo errado, talvez eles estejam investindo dinheiro na coisa errada, mas pra mim é muito carregado. Isso é o que mais me incomodou nesse vídeo. Que essa suposta oposição entre o político e o técnico. Foi muito específico. Ao mesmo tempo tu faz a crítica de que a Mozilla não se adapta à pressão de mercado, tu faz a crítica que a Mozilla não conseguiu ser fiel aos seus princípios. Eu já falei isso algumas vezes. Isso é a parte que mais me incomoda no vídeo, porque, exato, eu concordo, é uma contradição em termos. Essa é a minha crítica à Mozilla. Mas parece que tu acha que a solução dessa contradição seria ela ser uma empresa mais como todas as outras, que pensa menos em política e tal, quando eu acho que isso, além de ser impossível, seria uma traição do porquê a Mozilla existe, entendeu? Então, essa é a minha síntese do vídeo. Deixaria de ter uma contradição se tu só tirasse a parte política. Seria a Nozilla. Nozilla Waterdog.